estudos mostram que o perfeccionismo está ligado à baixa autoestima e também à ansiedade. Quantas vezes, né, a gente já deixou, eu no meu caso, já deixei de fazer as coisas com medo do que os outros vão pensar, com medo de não ser bom o suficiente, com medo de será que eu vou dar conta? E da onde veio essas coisas, né? Por quê? Da onde vem o perfeccionismo? Por que o perfeccionismo ele nos impede de avançar, ele impede o progresso? Seja muito bem-vindo, muito prazer, meu nome é Igor Braz e no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre como o perfeccionismo está nos impedindo de alcançar os nossos resultados. O que acontece muito na nossa cabeça, né? Todos nós temos o nosso mundo ideal e existe o mundo real. O mundo real é as coisas do jeito que elas são. E o mundo ideal é como eu idealizo, é como eu imagino que eu quero que seja. Só que qual que é o problema disso? O problema é que a maioria de nós vive nesse mundo ilusório que é o mundo ideal. Todos nós temos o nosso próprio mundo, né? Não sei se você já ouviu falar nisso, mas cada um de nós tem o nosso mapa de mundo. Só que existe um mundo real. Vou dar um exemplo. Por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a gravar vídeos, eu queria uma câmera. O meu mundo ideal dizia assim, ó, quando eu tiver uma câmera, eu vou começar a gravar vídeos. Só que eu me forcei a começar com o meu celular, com o meu Motorola. Só que só para você ter ideia, eu gravei talvez 1, 2, 3 vídeos no máximo com esse Motorola. Assim que eu comecei a gravar os vídeos com esse Motorola, eu pensei, nossa, eu preciso melhorar. Aí eu fui e comprei um iPhone. Disse, não, agora que eu tenho um iPhone, eu vou produzir conteúdo todos os dias, né? Porque agora eu tenho uma câmera boa. E aí eu descobri que precisava melhorar o áudio, porque eu tinha que comprar microfone. Opa, beleza, então eu vou comprar microfone, agora eu vou fazer vídeo todo dia. E o tempo foi passando. E aí eu produzia 1, 2 vídeos, mas agora eu preciso ter uma câmera. Claro que hoje eu estou gravando de uma câmera, mas se eu não tivesse começado com aquele Motorola, eu não estaria gravando com a câmera hoje. Só que qual que é o problema da gente viver nesse mundo ideal? O mundo ideal, ele está impedindo muitas pessoas de alcançarem seus resultados, porque a gente vive nessa falsa ilusão de que quando eu chegar lá, quando eu estiver de tal forma, as coisas serão melhores. Só que tem um problema nisso. Para quem é perfeccionista, né, tem essa tendência a pensar de maneira perfeccionista, nunca está bom o suficiente. Então, muitas pessoas têm sonhos, têm projetos e elas estão lá escrevendo seu livro, estão lá gravando seus vídeos, estão apagando o vídeo porque não tem coragem de postar. Elas estão escrevendo e não têm coragem de entregar esse conhecimento para outras pessoas. Ou seja lá qual profissão, muitas pessoas hoje estão, então, fazendo uma faculdade, muitas pessoas se formaram na faculdade e elas têm medo de atuar nessa área, de entrar em ação, porque e se eu fracassar? E se der errado? Ou eu não ter o conhecimento certo? Só que a gente tem que parar para pensar que ao longo da nossa história, se todos nós fôssemos lá atrás, nossos antepassados fossem perfeccionistas, a gente não teria quase que nenhuma evolução. Porque pensa comigo, todas as histórias que a gente conhece de pessoas que construíram algo significativo, seja na parte teórica, seja na parte de inovações, né? O grande exemplo que a gente tem foi Thomas Edison. Ele testou, sei lá, milhares de vezes, enquanto outras pessoas, né, se fosse uma pessoa perfeccionista, ia olhar, cara, para com isso, tá fazendo errado, não vai funcionar, né? Não tá vendo que não tá dando certo. Só que ele persistiu, ele continuou, ele já entendeu como é que funcionava o jogo. E todas as pessoas que eu observo hoje no mundo dos negócios ou que têm grandes resultados em alguma área da vida, elas tiveram que lidar com esse fato de que não tem como eu melhorar algo que ainda não foi feito. Então, não adianta querer melhorar o teu vídeo na cabeça,
Ah, vou melhorar agora aqui na minha cabeça. Eu preciso gravar o vídeo, eu preciso assistir o vídeo. E eu preciso botar o vídeo para as pessoas olharem. Não adianta, é que nem eu vou falar assim, ó, eu tenho muitos anos, eu quis fazer, por muito tempo, eu sofri com isso porque eu queria ter um treinamento. Eu queria mostrar para as pessoas, comunicar com elas as coisas que eu estava estudando, comunicar as coisas que eu estava aprendendo, mostrar que a gente buscar autoconhecimento traz uma transformação na vida. Só que como que eu ia fazer isso? Se eu não sou bom o suficiente, se eu ainda não sei, então comecei a consumir e até hoje às vezes eu estou lendo e acho que eu não sei o suficiente. Que nós temos então o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal de uma pessoa perfeccionista, o erro não existe. Então faça essa pergunta, como é que eu lido com o erro? Eu tenho uma facilidade em admitir que eu errei ou eu sinto muita vergonha se as pessoas sabem que eu cometi algum erro? Como é que você lida com isso? Porque no mundo ideal do perfeccionismo não existe erro. As pessoas fazem as coisas perfeitas, né? Principalmente hoje nas redes sociais a gente olha o ideal de vida, né? A gente olha a vida do outro e parece que é tudo tão perfeito. A gente olha as pessoas que são, vamos supor, né? Pô, eu já olhei vários vídeos de outras pessoas que gravam vídeos pro YouTube e eu olho e penso assim, nossa, que legal, o cara se comunica tri bem, ele deve ter um dom, já nasceu com esse dom de se comunicar bem, o outro já nasceu com o dom de palestrar, o outro já nasceu com o dom para medicina, seja lá para qual profissão. A gente idealiza isso, só que na verdade todas elas treinaram, elas tiveram que se expor ao risco, se expor ao erro, se expor ao fracasso. Então a gente precisa entender que o fracasso ele não é o resultado final. O fracasso ele é momentâneo e serve para que a gente aprenda, para que a gente olhe para aquilo e pense assim, nossa, legal, fracassei, e agora o que eu vou fazer com isso? Eu aprendo e melhoro na próxima ação. Só que a nossa jornada de evolução ela acontece de fracasso em fracasso. Né? Muitas pessoas falam assim, como que a pessoa alcançou o que a gente diz que é sucesso? Então, no mundo do perfeccionismo, o sucesso é algo fixo, é algo instantâneo. A pessoa fez e ela já deu certo na vida. Ela fez e já teve resultado, ela fez e já foi boa. Só que imagina comigo, pensa comigo hoje, quem que é o melhor atleta hoje no futebol, na natação? Quem que é considerado o melhor escritor? Seja lá melhor roteirista, em qualquer área, né? Melhor médico, melhor psicanalista, seja lá o que for. Pensa comigo, será que essas pessoas elas já eram boas desde sempre? Será que desde pequena ela já tinha esse dom, ela já fazia as coisas e dava tudo certo? Provavelmente não, sabe por quê? Se a gente for olhar, é só pesquisar as histórias dessas pessoas, por isso que é legal a gente também estar lendo autobiografias, principalmente das pessoas que você admira. Se você for ler as autobiografias dessas pessoas, elas vão contar ali. A gente consegue perceber que existiu diversos pontos de inflexão que a gente fala, diversos fracassos, diversos erros. E essas pessoas tiveram o quê? Que aprender a lidar com o superego, com o seu ego, que é o que? Nosso autojulgador. Então, o problema não é o que as pessoas pensam sobre nós, é o que nós pensamos sobre o que as pessoas pensam sobre nós. E no fundo de tudo isso é o que nós pensamos sobre nós e sobre os outros. É bem essa linha de raciocínio. No começo a gente pensa que, nossa, o que os outros vão pensar de mim? Mas por que a gente pensa isso? É porque de alguma forma eu estou olhando para o outro e julgando ele. Eu fiz isso várias vezes. Antes de eu gravar vídeo, ou antes de eu produzir conteúdo para as redes sociais, eu ficava olhando o vídeo das outras pessoas e julgando, né? Eu era perfeccionista, eu ficava olhando e julgando. Mas como que a pessoa tem coragem de fazer um vídeo ridículo desse? Né? Era essa a palavra, para ver como que isso está enraizado dentro da gente. Eu olhava e dizia assim, eu não acredito que a pessoa fez um vídeo, mas a pessoa nem sabe falar direito, tá ali fazendo um vídeo. A câmera da pessoa tá toda ruim e ela tá ali fazendo aquele vídeo. Não faz sentido. E aquilo me causava, né? Tem aquele termo que a gente usa assim, causa a vergonha alheia.
Então eu olhava e sentia vergonha, olha o tamanho de quanto isso trava a nossa vida. Eu assistia o vídeo dos outros e eu sentia vergonha alheia, eu sentia vergonha pelo vídeo do outro. Então, isso são sintomas, essa vergonha que eu sentia é sintoma, eu gravar um vídeo e olhar para o vídeo e pensar assim, meu vídeo não tá bom, eu não vou postar, eu vou apagar. Só que até eu chegar aqui, eu gravei, eu tô falando isso, mas eu gravei vários vídeos que eu não postei, eu tenho muitos vídeos que eu não postei, eu tenho vários projetos que eu não coloquei em prática também, por medo de não dar certo, medo de errar, medo que os outros vão pensar. Hoje eu falo isso porque eu vim vivendo a minha vida inteira assim. Eu vim vivendo refém desse mundo ilusório do perfeccionismo, porque eu tenho o senso de que eu preciso proteger esse meu eu. Isso aqui é o que a gente chama de falso eu, tá? O que é o falso eu? O falso eu é o seguinte, na minha cabeça eu sou tão bom, né? Eu fui treinado e ensinado a ser bom. E isso é o que acontece com a maioria dos perfeccionistas. A gente é ensinado a ser bom, porque desde pequeno a gente ouve, você não pode errar. Toda vez que você erra, o que acontece? Eu era punido, né? Eu era, além de agressão verbal, era agressão física também quando eu errava. E muitas vezes eu nem sabia o que eu tinha cometido de erro. Né? A gente é uma criança, a gente nem sabe o que errou. E a gente é punido por isso. Então toda vez que a gente comete um erro, a gente é punido. E é punido de qual forma? É agressão física e às vezes emocional. Às vezes você é ignorado, né? Não vou te dar atenção porque você errou. E isso confunde a nossa cabeça. Aí eu cresço, penso, se eu não for o bonzão, as pessoas não vão me aceitar. Se eu não for o bonzão, as pessoas não vão me valorizar. Então eu preciso manter essa postura de eu sou muito bom, eu não erro, né? Eu faço todas as coisas, eu sou perfeito, eu sou melhor que os outros. Porque na verdade isso é uma defesa, isso é um mecanismo de defesa que a gente tem contra essa vulnerabilidade, contra esse medo, que a gente às vezes nem sabe que é medo, mas é um medo de não ser aceito, é um medo de não ser amado, entende? Então o perfeccionismo ele é uma prisão invisível do progresso. Então é como se lá dentro do nosso ser existe algo, né? Aquela intuição dizendo para você, faz o que tem que fazer, faz mesmo com medo. Aí você olha os outros fazendo, você pensa assim, cara, deve ser muito legal conseguir fazer isso. E aí vem o quê? Vem essa prisão invisível, né? A gente chama de perfeccionismo, mas na verdade o perfeccionismo ele é uma combinação de fatores, ele não é algo sozinho, né? Fica fácil da gente explicar. Perfeccionismo é a pessoa que tem um padrão alto de julgamento. Só que na verdade existe várias coisas em volta desse perfeccionismo. E como que eu resolvo isso? Uma das maneiras é autoconhecimento. Né? Inclusive, agora não está disponível no meu site, mas dentro do meu site eu tenho vários testes onde a pessoa consegue encontrar esse autoconhecimento. Então, muitas vezes o perfeccionismo é eu não ter de fato o conhecimento suficiente de quem sou. Eu não ter um conhecimento profundo. Quais são as minhas habilidades? Será que eu sou uma pessoa extrovertida ou sou introvertida? Será que eu sou mais intuitivo ou sou mais julgador? Então, quando a gente começa a buscar vários elementos, né, conhecer vários elementos sobre nós, a gente consegue se posicionar melhor na vida. Estudar pessoas que vieram antes, pessoas que tiveram o resultado que a gente busca ter, seja no seu setor. Voltando àquele falso eu, então, por medo de errar, por medo de o que as pessoas vão pensar por mim, o que a gente começa a fazer? Sem perceber, a gente começa a construir um falso eu. Né? Eu começo a construir uma identidade de uma pessoa que não sou eu de verdade. É uma pessoa que é a pessoa ideal. Lembra? Tem o mundo real e o mundo ideal. E aí eu construo essa pessoa ideal. Então eu, no meu caso, o Igor ideal, o Igor lá atrás, o Igor ideal, ele tinha que mostrar para as pessoas que ele era uma pessoa bem-sucedida. Então, o que ele fazia? Ele tinha uma postura. Então, o Igor é o cara que ele não erra. Então, o Igor é o cara que não erra, só que ele também não se expõe ao erro. O Igor é o cara que queria fazer um vídeo
só que ele não tem coragem de gravar o vídeo, porque vai que eu falo uma palavra errada, vai que não saia como eu imaginei. Eu estou denunciando que eu não sou esse falso eu. E isso não pode acontecer, eu preciso manter minha reputação, eu preciso continuar sendo o bom, eu preciso continuar sendo o cara que só fala as coisas certas na hora certa, eu sou o que faço o melhor trabalho, porque tu imagina se eu faço algo de inovador, imagina se eu teste coisas novas e dê errado, imagina que se eu faço esse projeto e não dê certo, e eu fracasse, as pessoas vão ver o meu fracasso, o que será de mim? Então a gente protege esse eu ilusório e a gente acaba sufocando o nosso eu verdadeiro, que é o que? A autenticidade. Então, quando a gente busca esse perfeccionismo, a gente muitas vezes deixa de ser autêntico. E aí a gente vai ter dificuldade nos relacionamentos, porque eu não mostro minha verdadeira face, eu não mostro minha vulnerabilidade. Então a gente tende a proteger esse nosso falso eu, essa nossa reputação. Então algumas coisas que esse padrão perfeccionista nos faz fazer, tá? Geralmente criar metas além daquilo que é o realista. Então muitas vezes no mundo, a gente como vive no mundo muito nesse mundo ideal, imaginário, a gente cria metas irrealistas. Eu fiz muito isso também, tá? Não estou aqui falando, nossa, como ele está ali falando, explicando. Não, eu me coloco aqui agora, que é a vulnerabilidade, de dizer que eu fiz muito isso. Colocava as metas fora da realidade, porque eu era bom, eu acredito no meu potencial, né? Como eu sou bonzão, eu vou fazer acontecer. E aí o que acontecia? Não alcançava essas metas. Por quê? Padrão muito alto, muito elevado, e eram metas que acabavam me deixando frustrado. Pô, mais um ano que eu não alcancei a meta que eu queria. Tá? Então, não quer dizer que a gente não precise ter metas desafiadoras, mas a gente precisa ter metas desafiadoras, mas também que exista uma possibilidade de alcance, né? Que a gente consiga estar buscando essa melhoria, só não pode ser muito além do real, né? Então tem muitas pessoas que ela já nem tenta, porque ela já cria essa meta irreal, tentei uma vez, não deu certo, já nem tento de novo. Outra coisa que acontece muito com quem é perfeccionista é a procrastinação. Eu vou deixando para depois, mas no fundo sempre a raiz é o medo de não dar certo, né? Então a gente vai procrastinando, vai deixando para amanhã, vai empurrando com a barriga, com essa expectativa do mundo ideal de que, como eu sou bom, eu logo faço e já vai dar certo e já está pronto. Um dos maiores medos da pessoa perfeccionista é o medo da crítica. Isso é o que mais para a pessoa que é perfeccionista, que tem esse padrão perfeccionista. O excesso de autocobrança, porque na verdade a gente, né, me coloco nessa postura também, quando tem esse padrão perfeccionista, a gente tem uma autocobrança muito excessiva. Nós nos cobramos demais. E muitas vezes quando uma pessoa de fora vem e te diz algo, um feedback negativo, ou acha que está te dando uma dica, isso causa um incômodo muito grande, né? Porque você sabe o quanto que você se cobra para fazer melhor, você sabe o quanto você está se esforçando para alcançar, e você já tem as suas dificuldades de fazer, né, muitas coisas já por causa do excesso de autocrítica. Você já se cobra. E aí vem outra pessoa de fora e te cobra como se, né? Como assim a pessoa vem me falar isso, né? Ela parece que não tem noção do quanto eu me esforço. Então, isso é algo que magoa muito uma pessoa perfeccionista, né? Quando vem as pessoas de fora e não conseguem enxergar aquele esforço que ela faz ou aquela dificuldade que ela já tem em botar em prática as coisas por causa do medo, né? O medo da crítica. E outra coisa, o mais interessante é que nós somos atraídos pelo nosso medo. O medo nos atrai. Vou dar um exemplo. Pensa comigo, a pessoa que ela tem esse padrão perfeccionista, ela tem medo da crítica. Só que qual que é o comportamento que ela tem? Geralmente, ela vai estar, vamos supor no meu caso, eu quero
postar vídeos nas redes sociais, falando a minha opinião sobre o que eu penso, falando sobre o que eu estudo e tal. Aí, o que eu faço? Eu vou lá, não é o meu caso, tá? Mas a pessoa, quando é perfeccionista, ela vai lá e entra no vídeo das outras pessoas que estão fazendo aquilo que ela quer fazer e ela começa a olhar os comentários. E o que vai acontecer? É lógico que nós não vamos agradar todo mundo, cada pessoa é única, nós não podemos agradar todo mundo. E aí o que ela faz? Ela começa a olhar os comentários e ela caça comentário negativo. E aquilo reforça cada vez mais esse medo que ela tem de crítica. Tu pensa, se eu entro no vídeo da outra pessoa, que talvez eu considere ser melhor que eu, que está fazendo um vídeo legal, que está falando algo legal, e as pessoas vão lá e estão criticando, e estão enchendo o saco lá nas redes sociais, é capaz que eu vou fazer, porque pensa comigo, se eu, né, e quem sou eu, vou lá, coloco, mas é lógico que vão vir encher o saco também. Então esse medo, ele nos atrai. Então muitas vezes a gente tende a ter comportamentos, sem perceber, a gente está alimentando a nossa mente, nutrindo ela com esses medos. Sendo que às vezes o que a gente precisa fazer, começa a andar com pessoas que estão fazendo aquilo que você quer fazer e você fortalece esse senso. Então, dá um exemplo, você sabe que as pessoas vão criticar. É normal que elas vão criticar. Não importa o que você faça. Talvez elas não estejam te falando para ti agora. Talvez as pessoas não estejam falando na tua cara. Né? Falando da tua vida. Mas é lógico que as pessoas vão criticar. Isso é uma tendência natural que nós temos. Então, só por você ser quem você é, só por você caminhar do jeito que você caminha, você ter o cabelo que você tem hoje, fala do jeito que você fala, já vai incomodar alguém. Alguém já não vai gostar gratuitamente. Então, a gente tem que trabalhar e ter muito isso enraizado. Eu não posso agradar todo mundo. Só que para que a gente tenha progresso, a gente precisa fazer. E entenda uma coisa, ao mesmo tempo que tem pessoas que não vão gostar de você por quem você é, pelo jeito que você fala, né, e as coisas que você faz, ao mesmo tempo tem um montão de pessoas que gostam de você exatamente pelas mesmas coisas. Então, olha como a mente humana ela tem essa ambiguidade. Ao mesmo tempo que, por ser quem você é, tem um monte de pessoa que gosta, vai ter um monte de pessoa que não vai gostar. Então, isso é o princípio da polaridade. Então, assim como a gente percebe que, cara, olha quantos times de futebol a gente tem. E tem torcedor para todos eles. Né? Tem o cara que ele gosta de um time e o outro gosta do outro. Então, é natural que vai existir isso. Só que a gente precisa se posicionar na vida. Né? Que se a gente ficar esperando, então, o momento certo para fazer as coisas, principalmente que é perfeccionista, nunca vai existir esse momento. Não existe o momento certo ou o momento perfeito, né, no mundo do perfeccionismo. E, vou esperar o momento certo, vou esperar o dia certo, o momento certo. Não existe. Né? Eu estou falando isso porque eu me forço a fazer as coisas, eu me forço a entrar em ação, porque é uma ilusão que a gente cria. Né? Eu estudo a mente humana e a gente vive nesse mundo ideal ilusório. Né? Eu falo bastante sobre isso porque é para fixar bastante. Não deixe de fazer as coisas, trabalha isso, entenda, né? Autoconfiança, se você não tem, desenvolve autoconfiança, pesquisa como desenvolver autoconfiança. Uma das dicas que eu dou é autoconhecimento. Inclusive, não está aberto ainda, mas existe um treinamento que eu estou trabalhando só voltado ao autoconhecimento. Todas as ferramentas que eu usei para desenvolver minha autoconfiança, todas as ferramentas que eu usei para buscar conhecer a mim mesmo, para que eu consiga hoje eu estou fazendo isso aqui por causa dessas coisas que eu fui fazendo. E isso tudo está dentro desse treinamento. Existe um livro muito legal que é interessante de citar aqui, que o nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. E é muito interessante a história, né, da Brené Brown, que ela conta nesse livro que ela foi fazer uma palestra. E ela estudava sobre a vulnerabilidade, sobre a vergonha, por que as pessoas sentem vergonha, medo de fazer as coisas, dentre outras coisas, né, que é o que acontece com muitas pessoas. E ela foi fazer uma palestra e ela pensou assim, como que eu vou falar sobre vulnerabilidade se eu não for vulnerável?
E ela pegou e se entregou na palestra, foi a mais vulnerável possível. E era um vídeo que estava sendo gravado por TED Talks, né? Até inclusive deve estar no YouTube, lá no canal do TED Talks, ou se eu não me engano é em inglês, só que tem a tradução em português. E ela pegou e fez uma excelente palestra, só que ao mesmo tempo, no outro dia, ela pensou assim, cara, tô gravando aqui, mas não vai ser muitas pessoas que vão assistir. E aquele vídeo começou a viralizar. E ela disse que ela precisou ficar um bom tempo dentro de casa, porque ela ficou com muita vergonha. Porque ela se expôs e ela começou a ter esse auto-julgamento. Pô, acho que eu falei demais, acho que eu me expus. E então ela fala sobre isso, né? É interessante então que a gente precisa aprender a lidar com a nossa vulnerabilidade. A gente precisa aceitar o nosso lado sombra, né? Na psicanálise tem tanto Freud quanto Jung, mas Jung fala muito isso. E da psicanálise em si, a gente aprende que todos nós temos um lado sombra. O que significa? Nós temos os pontos positivos e nós temos pontos negativos. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? A gente quer esconder os lados negativos. A gente quer fingir que ele não existe. Porque no mundo ideal eu quero ser perfeito. E para ser perfeito, e cada um cria essa ilusão. O que é perfeito para cada um de nós. Então, eu tenho o meu mundo perfeito, você tem o seu mundo perfeito. Então, dentro desse nosso mundo perfeito que a gente cria, a gente quer esconder as nossas falhas, a gente quer esconder esse nosso lado negativo. E aí a gente tem vergonha de expor isso. Então, muitas vezes a gente, principalmente quando a gente, vou conhecer pessoas novas, vou num evento novo, muitas vezes a gente acaba, né, nos enganando e talvez fingindo ser quem a gente não é, porque a gente quer esconder essa sombra que nós temos. E tanto a psicanálise, ela vem nos trazer que a gente precisa fazer as pazes com esse nosso lado sombra. A gente, sabendo que ele existe, não adianta eu querer excluir ele da minha vida. Não adianta eu querer colocar ele de canto e fingir que eu sou o perfeito e que ele não existe. Então, quando eu fiz isso na minha vida, eu olhei no espelho e olhei e disse assim, pô, cara, tem um monte de falha mesmo. Eu erro pra caramba e eu vou errar bastante, né? Eu quero até errar mais do que eu errei antes. Por quê? Porque eu olhei para trás e eu vi que eu cometi poucos erros. E claro, quando eu estou falando aqui erros, a gente não pode generalizar e levar ele ao nível de dizer assim, desde que não comprometa a integridade dos outros, né? Eu não estou falando que é para você sair por aí roubando, matando, fazendo coisas, né, fora da realidade. Estou falando dentro do perfeccionismo, que eu falo isso porque na internet às vezes a gente fala algo, as pessoas pegam um pedacinho do vídeo e generalizam, tá? Então eu errei pouco, eu deveria ter errado muito mais, eu deveria ter testado muito mais, porque quanto mais a gente testa, mais informação a gente tem. E a partir dessas informações, então, eu posso melhorar. Agora, se eu não erro, eu sou bom, sou perfeccionista, o que significa? Pode acontecer de eu estar parado no tempo. Então, tem muitas pessoas que podem estar paradas no tempo e nem sabem, porque elas são boas, elas não erram. Então, se você é uma pessoa que não comete erros, que não fracassa, existe um grande risco de você estar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. E Einstein já falava, né? Se a gente quer ter resultado diferente, a gente precisa fazer as coisas diferentes. Então muitas pessoas vivem nesse ciclo vicioso de fazer a mesma coisa porque eu já sei como é que faz, eu já sei como é que funciona. Só que dentro desse eu já sei significa o quê? Que eu não estou aprendendo coisas novas. Só que para aprender coisas novas, eu vou ter que me expor ao erro, porque para aprender, eu não vou aprender de primeira, né? Eu vou ter que testar, eu vou ter que treinar, eu vou ter que me expor e vai acontecer problema no caminho, né? E eu luto com isso também. Tem coisas que eu ainda não fiz que eu preciso fazer e eu sei que quando chegar a hora de fazer, o perfeccionismo vai me atacar, ele vai tentar me parar. O meu padrão autojulgador meu interno, esse meu eu que não quer que as pessoas vejam os meus erros, as minhas falhas, ele vai tentar me parar. Ele vai vir aquela vozinha e vai dizer assim, não posta esse vídeo que o vídeo não ficou bom. Ou vai dizer assim, cara, as pessoas vão comentar e vão falar mal desse teu vídeo aí, não posta. Tu não deveria ter falado isso. Entende como é que funciona? Todos nós temos essa vozinha da nossa cabeça.
né? Esse que é o que a gente chama de superego na psicanálise, que ele vai ficar te falando, vai tentar te parar. Né? Existe um outro termo que se chama resistência. Então, sempre que você for dar um passo além, a resistência vai tentar te parar. E ela vai usar o que ela tiver. Qual que são os argumentos da resistência? Uma delas é o perfeccionismo. Você não é bom o suficiente. Isso que eu tenho para falar, eu acho que as pessoas nem vão ouvir. Só que isso é o quê? É uma estratégia do meu perfeccionismo. Para quê? Não faz. É mais fácil ficar parado. Claro que é mais fácil. É mais fácil eu não expor minha opinião na internet. É mais fácil eu não falar nada. Porque assim não tem problema, ninguém vai mexer comigo, ninguém vai me dar fazer um comentário negativo. E eu vou contar para vocês, isso era tão doloroso para mim, porque eu tinha uma empresa há um tempo atrás e, cara, eu tinha assim, olha, a mínima reclamação que o cliente trazia sobre a minha empresa, eu levava para o pessoal. Isso é outra coisa que a gente faz que a gente não deveria fazer. Eu tenho funcionários. Aí o meu funcionário foi lá e cometeu um possível erro. Mas dá para arrumar? Tá tudo certo, a gente resolve e tá tudo bem. Só que eu me sentia muito mal com isso. Eu ficava às vezes dias mal porque um cliente veio e reclamou que o trabalho não ficou tão bom. Então entende como isso afeta nosso psicológico. Eu ficava mal mesmo, eu ficava triste, cabisbaixo, ficava dias deprimido porque alguém fez uma simples reclamação de um trabalho que a minha empresa fez. Eu levava isso pro pessoal, eu achava que eu era esse erro, né? Então eu tive que aprender a liberar isso, a entender, cara, erros são normais, todo mundo erra, o mundo não vai acabar, eu não vou morrer e tá tudo certo, as pessoas não vão deixar de me amar, quem tem que me amar vai me amar, quem tem que não gostar de mim não vai gostar igual, entendeu? E as pessoas estão muito preocupadas com a própria vida delas. Acredite, Igor, e se eu fizer algo e vou passar vergonha? É só na sua cabeça. Daqui a 3, 4 dias as pessoas nem lembram mais o que aconteceu. Sabe por quê? Porque elas estão preocupadas em cuidar da vida delas. Elas também têm problemas. Tudo isso que você acha que tem na sua cabeça, outra coisinha que acontece às vezes, nossa, eu tô lá no meio de uma conversa e eu falei demais, eu acredito que falei demais. Aí eu fico me martirizando. Chego em casa e fico pensando assim, eu não precisava ter falado aquilo. O que a pessoa pensou de mim? E aí fica revivendo a conversa, revivendo aquele momento, revivendo aquela cena, com a esperança de que não vai mais se repetir. Né? Então o que acontece na nossa cabeça? A gente tenta se punir, então nós nos punimos, né? Porque quando a gente era criança a gente era punido quando errava. Então, eu falei demais, eu acho que aquilo foi um erro. Foi um erro ter falado demais. O que vai acontecer? O meu superego, dentro na psicanálise a gente entende nosso superego, ele vai o quê? Ele vai tentar me punir de alguma forma. Assim como eu era punido quando eu era criança, eu vou me punir também. Eu não posso deixar isso acontecer, porque se eu não me punir, depois eu vou cometer esse erro de novo. E eu não posso fazer isso acontecer, então eu preciso me sentir mal. Aí o que faço? Fico revivendo aquela conversa, revivendo. Só que olha o tamanho da ilusão. Aquilo já passou, já era, tá no passado. Só que eu trago aquilo pro agora e eu trago pro presente e eu fico remoendo aquilo. Só que daí eu fico me sentindo mal, porque na hora eu não me senti, mas eu me sinto agora, porque daí depois eu não vou errar de novo, né? Então, aprenda a trabalhar isso. Entenda que só existe o agora, para de reviver esses erros, essas ilusões, porque vá cometer novos erros. Cometa de novo, cometa novos erros. Ande com pessoas que pensam dessa forma. Talvez o seu problema seja que você está andando, é perfeccionista. Está andando só com pessoas perfeccionistas, vocês estão vivendo esse mundo ideal ilusório, onde as coisas são perfeitas, onde todo mundo coloca filtro no Instagram, onde tem a vergonha das rugas que, né, eu tenho. Isso aqui me incomoda também, que eu tenho as rugas. Mas, cara, esse aqui sou eu. Não adianta. Por muito tempo eu quis ser diferente. Por muito tempo eu quis falar diferente. Por muito tempo, que eu vou estudar técnica disso. Eu vou estudar técnica daquilo para melhorar. Só que assim, a melhor coisa é ser autêntico. Claro que a gente pode buscar melhorar, isso é normal, mas
buscar ser autêntico, a autenticidade. Descubra quem você é e viva essa autenticidade. Entende? Trabalha, se tem dificuldade de cometer erro, sabe? Cometa erro, busca isso. Quem é que pode me ajudar a exercitar isso? Vai em treinamentos, porque sempre tem uma solução. Acredite, né? Todas as pessoas, às vezes a gente pensa que é só a gente que está vivendo, né? Só eu que estou vivendo isso. Mas, cara, pensa assim, ó, você é ser humano, eu sou ser humano, todo mundo tem problema. Às vezes as pessoas chegam num lugar e pensam assim, nossa, tenho vergonha de ir em tal lugar lá. Só que todo mundo que foi lá em algum momento sentiu vergonha, talvez, na primeira vez. Só que depois se tornou familiar, entendeu? Então, vamos lá. Outra coisa que eu acho interessante de falar aqui, né? Eu tô dando uma olhada aqui. Outra coisa que eu acho interessante de falar, que é algo que acontece muito com quem tem um padrão muito elevado de perfeccionismo desse mundo ideal, que é o complexo de inferioridade. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, né? Porque esse complexo de inferioridade, ele é algo que mexeu muito comigo na minha vida, na minha jornada, e ele me impedia muito de fazer as coisas. E tá ligado ao perfeccionismo. Então todas as pessoas que têm esse padrão muito elevado de como as coisas devem ser, elas muitas vezes carregam consigo esse complexo de inferioridade, porque ela olha para os outros e cria critérios. O que são critérios? Por exemplo, eu tinha um padrão que eu me sentia inferior a quem tinha mais dinheiro que eu. Então isso é um complexo de inferioridade. Eu penso assim, quem tem mais dinheiro que eu era melhor que eu. E eu sou melhor que quem tem menos dinheiro que eu, né? Porque é uma ilusão que a gente cria. Tive que trabalhar isso. Eu vim de uma família pobre, então eu tinha essa distorção da vida, né? Só que assim, esse complexo de inferioridade, ele acontece em várias áreas, né? No meu caso era da questão financeira, mas tem pessoas que é em relação à questão do corpo, né? Então talvez tem muitas pessoas que são inseguras, têm esse complexo de inferioridade porque não tem o corpo que gostaria de ter ainda e o outro tem, aí se sente inferior a quem tem aquilo que eu acho ideal. Entende que o complexo de inferioridade ele está sempre ligado com aquilo que eu crio como ideal de mundo. Então, se eu acho que o ideal é ter 1 milhão, e eu acho que para mim ser perfeito eu preciso ter esse 1 milhão. Então, enquanto eu não alcanço, eu sou inferior a quem tem. Questão de corpo, a mesma coisa. Questão de conhecimento, a mesma coisa. Eu me sinto inferior porque eu não tenho tanto conhecimento quanto a outra pessoa. Né? Então, é interessante a gente ir buscando as raízes desses nossos complexos, porque isso vai nos trazendo uma liberdade, vai nos libertando para que a gente possa, de fato, viver uma vida mais tranquila, mais consciente, tá bom? Estamos chegando ao final desse vídeo. Espero que tenha contribuído de alguma forma para a sua vida. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar ali no curtir e deixar também o seu comentário. Como você pode ver, já começando a produzir conteúdos agora, então, né, eu tenho alguns vídeos, mas eu comecei e parei, estou começando a produzir vídeos agora e ainda tenho poucos seguidores, né? Espero que algum dia tenha milhares, mas, né, não vou ir para esse mundo ideal, porque se eu criar um mundo ideal, né, eu não vou entrar nisso agora, porque se eu fosse deixar para fazer o ideal, eu queria ter milhares de seguidores, eu queria ter milhares de visualizações, só que ainda não tem. Então eu tenho que ficar feliz e grato com o que eu tenho e torcer e fazer o possível para que algum dia chegue onde eu quero, onde chegue a mais pessoas. Então vai lá, deixe o seu curtir e se você assistiu aqui, comente. Eu cheguei até o final, para mim saber que você chegou até o final, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.